Seja muito bem-vindo, meu querido amigo, minha querida amiga, ao nosso curso de Prática Previdenciária. Prática Previdenciária, neste módulo que trabalha cálculo de benefícios previdenciários e teses revisionais no regime geral de Previdência Social. Um curso com 40 horas aula. 40 horas aula divididos em blocos de 30 minutos. Neste curso de Prática Previdenciária de 40 horas sobre cálculo e teses revisionais de benefícios previdenciários, você irá aprender como se dá o cálculo do benefício das aposentadorias, da pensão por morte, dos benefícios previdenciários antes e depois da reforma da Previdência. Poderá verificar a situação no momento de uma reafirmação da DER, os pontos favoráveis e negativos, se o termo inicial se der posteriormente à reforma da Previdência. Poderá identificar o direito adquirido, poderá efetivar planejamento previdenciário, e irá perceber também a sua melhoria, a sua desenvoltura na fase de cumprimento de sentença, sabendo identificar com precisão os pontos essenciais no cálculo apresentado pela Contadoria Judicial, no cálculo apresentado pelo INSS, bem como, se o caso, apresentar os seus próprios cálculos. Afinal, neste curso, eu vou exibir para os colegas a planilha gratuita de cálculos atualizada mês a mês pela Justiça Federal. Bem como nós vamos apresentar aos colegas as planilhas, as principais planilhas pagas existentes no mercado em razão de parcerias que nós firmamos para conceder desconto, depois do colega identificar e verificar qual é a mais interessante para o colega. Então, neste curso, é um curso completo sobre cálculos e teses revisionais. Todas as teses revisionais que são passíveis ainda de serem aplicadas, bem como aquelas novas em razão da reforma da Previdência Social. E quem irá acompanhá-lo nesse curso serei eu, professor Hermes Arraes Alencar. Eu que sou mestre em Direito Previdenciário pela PUC de São Paulo e também sou professor e coordenador aqui da pós-graduação do CPJur. Sim, o CPJur tem pós-graduação, uma maravilhosa pós-graduação, com excelentes professores ao seu dispor nessa pós-graduação. Faça uma visita no site do CPJur e conheça, se aprofunde mais sobre a nossa pós-graduação, que é de teoria e prática. Prática previdenciária, sempre ali, trazendo para os colegas o dia a dia do direito previdenciário. Combinado? Pois bem, eu também sou autor de obras jurídicas. Uma das obras que tem da minha autoria é Cálculo de Benefícios Previdenciários e Teses Revisionais. Essa obra está na 11ª edição, 2021, pela editora Saraiva. É uma obra com quase 800 páginas, trazendo tudo aquilo que o colega precisa saber para trabalhar benefícios previdenciários, quer sejam benefícios com direito adquirido antes da reforma da Previdência, quer sejam benefícios com direito após a emenda constitucional número 103. Outra obra da autoria deste professor é justamente a obra A Reforma da Previdência. A obra A Reforma da Previdência, também pela editora Saraiva. Esta obra, meus amigos, campeã de vendas, porque ela traz todos os detalhes que foram alterados, todos os pontos modificados no texto constitucional, tanto na esfera de benefícios, como na esfera de custeio, como na esfera de princípios constitucionais da Seguridade Social e de competência. Todos os aspectos que foram modificados pelo novo texto constitucional trazido pela emenda 103, são trabalhados com profundidade e rigor técnico nesta obra, A Reforma da Previdência. E para fechar a minha apresentação, existe também a obra da autoria desse professor, que é justamente o novo critério de cálculo das aposentadorias. O novo critério de cálculo das aposentadorias, já na 3ª edição, 2021. Essa obra exclusivamente na versão e-book, no site da Amazon, somente no site da Amazon, versão e-book. Esta obra é um verdadeiro manual para o colega consultar as situações novas surgidas, ok? Após a reforma da Previdência, perfeito? Pois bem, meus amigos, feita essa apresentação deste professor, deixe-me expor agora como será este curso que vamos juntos trabalhar a partir desse instante. Vou apresentar a estrutura desse curso, o colega possa entender a dinâmica desse curso. Primeiro aspecto, nós temos a ambientação. Sim, professor, eu não lido muito com direito previdenciário, sou novo, sou um neófito nessa área, não se preocupe. Para isso existe a ambientação. A ambientação consiste justamente em trazer aos colegas, em 9 blocos, o que é Seguridade Social, conceitos básicos, noções rápidas, Previdência, a reforma da Previdência, os documentos que o INSS utiliza. Existem documentos que nós vamos falar, tal de INFIBEM, CONBAS, REVSIT,
meu INSS, INSS digital, se isso tudo é novo para o colega vai conhecer aqui comigo, ok? Eu vou fazer a apresentação. Obviamente nós não vamos poder nos aprofundar, é apenas um momento de ambientação para o colega entender, saber onde está, como obter e o que é saber acompanhar o nosso curso a partir da próxima fase. A próxima etapa do nosso curso, com 11 blocos, nós vamos trabalhar o salário de contribuição, o salário de benefício, a renda mensal inicial e o reajustamento periódico das rendas de aposentadoria e de pensão no INSS. Nesse curso, lembre-se, devidamente atualizado. Estamos trabalhando já com a emenda constitucional número 103, já com o decreto 10.410, publicado dia 1º de julho de 2020, e já com a retificação feita pelo decreto 10.491 de setembro de 2020. Nesse curso, meus amigos, vamos trabalhar inclusive a jurisprudência, o colega ficar antenado com toda a jurisprudência devidamente atualizada, como ocorre, por exemplo, com o salário de contribuição, no qual o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, que acontecia, mas foi declarado inconstitucional pelo Supremo. Verá comigo nesse curso, nessa etapa, contendo 11 blocos sobre salário de contribuição, salário-benefício, renda mensal inicial e reajuste. Sempre mostrando para os colegas como que é uma carta de concessão do INSS, como que é o critério de cálculo, como que o segurado recebe isso e o que o colega deve identificar em cada um desses documentos. Nós vamos ver também em 7 blocos as noções históricas e as respectivas teses revisionais. Sim, vamos ver teses revisionais desde antes da Constituição, depois da Constituição, um período chamado de buraco negro, depois da Lei 8.213, redação original, na Lei 9.876 de 99, e vamos ver no critério atual da Emenda Constitucional número 103. Sempre lembrando e trazendo as principais teses revisionais que aconteceram e que foram acolhidas pelo Poder Judiciário, bem como aquelas que foram repelidas. Porque o intento, o objetivo, é justamente que o colega conheça como um expert em cálculos e teses revisionais a partir desse curso, quais são as teses revisionais que já existiram e quais são as possíveis, porque o futuro não para de repetir o passado. Nós temos que aprender com o passado para reiterar os acertos e evitar os erros já praticados, ok? E nós vamos ver em 6 blocos de estudos o fator previdenciário, o importante, conhecido FP, o fator previdenciário, que surgiu no ano de 1999, mas ainda continua sendo possível após a reforma da Previdência. Sim, o artigo 17, por exemplo, da Emenda Constitucional 103, prevê a possibilidade de aplicação do fator previdenciário para uma das espécies de aposentadoria, aquela do artigo 17 da Emenda da Reforma, ok? Vamos ver em detalhes cada um desses aspectos, ok? Nós temos também as teses revisionais, obviamente. 3 blocos só sobre revisão da vida toda. Vamos falar da revisão da vida toda, exatamente o que é a primeira geração dessa revisão, a segunda geração dessa revisão, e ainda nós vamos ver como ficou no STJ o desfecho, bem como já reconhecida a repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, que irá pautar, irá julgar essa matéria, qual é a tendência que nós vamos apresentar para os colegas, que será do Supremo Tribunal Federal o nosso parecer, perfeito? Tese revisional das atividades concomitantes em 5 blocos. 5 blocos nos aprofundando sobre a atividade concomitante. O artigo 32 da Lei 8.213, importantíssimo. Antes da Lei 9.876, depois e antes e depois da Lei 13.846 de 2019. Vamos trabalhar com os colegas a jurisprudência da TNU e como está a tendência no julgamento que acontecerá no STJ, no Superior Tribunal de Justiça. Vamos falar nesse curso. Em 4 blocos nós vamos trabalhar a revisão dos tetos. Vamos explicar o que é um IRT, o índice de reposição ao teto. Vamos falar da revisão dos tetos da emenda 20 e 41, uma grande sensação, inclusive com relação aos benefícios situados no período chamado buraco negro. O colega entenderá comigo em detalhes e como se dá essa revisão, as hipóteses de cabimento, ok? Nós vamos ver também a decadência. Sim, não dá para falarmos de revisão de benefício previdenciário sem o colega compreender o que é o estudo da decadência. Para que o colega não corra o risco de dispensar, poxa, acho que já aconteceu a decadência, não cabe mais revisão, quando era cabível, perfeito? Então é importante conhecer as hipóteses de cabimento e descabimento da decadência de revisão de benefício previdenciário. E veremos em 6 blocos, de forma aprofundada, o tema da decadência. Vamos também trabalhar a aposentadoria da pessoa com deficiência,
a aposentadoria da pessoa com deficiência, que é atualmente a melhor aposentadoria que existe no regime geral da Previdência Social. Vamos entender, inclusive, a tese revisional por conta do entendimento firmado pelo Poder Executivo ao editar o Decreto 10.410, trazendo aí pontos questionáveis a serem levados no Poder Judiciário. Nós vamos trabalhar também as situações de aposentadoria e teses revisionais das novas aposentadorias, dentre elas do artigo 17. O artigo 17 é a aposentadoria iminente. Quem estava na iminência de conseguir se aposentar por um B42, não sabe o que é B42? Nós vamos falar nesse curso, ok? Uma aposentadoria por tempo de contribuição. Estava na iminência por ocasião da promulgação da Emenda 103. Para ele tem uma aposentadoria na regra de transição da Emenda 103. Nós vamos trabalhar o critério de cálculo e as teses revisionais decorrentes. Cálculo das aposentadorias do artigo 26. Todas as aposentadorias arraigadas, alicerçadas no cálculo do artigo 26 da emenda da reforma, nós vamos trabalhar e pontuando aos colegas os principais erros trazidos pelo decreto 10.410 para a reflexão dos colegas. Benefícios por incapacidade. Sim, a antiga aposentadoria por invalidez, hoje a aposentadoria por incapacidade permanente. O antigo auxílio-doença, hoje auxílio por incapacidade temporária. Esses benefícios, assim como o auxílio-acidente, nós vamos trabalhar antes e depois da reforma da Previdência. Como que fica? E existe tese revisional? Sim, nós vamos ver oportunamente em 4 blocos. Vamos falar sobre a pensão por morte. Importantíssimo benefício a pensão por morte, extremamente alterado, não só pela emenda constitucional da reforma de 2019, mas também pela lei 13.135 do ano de 2015. E nós vamos nos aprofundar na duração desse benefício, bem como no critério quantitativo da renda mensal inicial desse benefício, além de conversarmos também sobre as hipóteses de cumulação desse benefício de pensão com outra pensão e pensão com aposentadoria. Como que fica depois da reforma? E é cabível algum questionamento? Veremos oportunamente aqui neste curso. Nós vamos trabalhar também a fase importante de cumprimento de sentença. O colega não precisa mais ter medo da fase de cumprimento de sentença. Nós vamos aprofundar o que é uma RPV, o que é um precatório, qual é o prazo, o que é a possibilidade de encaminhar a um precatório com relação à parte incontroversa. Nós vamos ver nesse curso também, e já antecipei aos colegas, planilhas de cálculo. Sim, planilhas de cálculo para que o colega conheça, não só gratuitas, como por exemplo da Justiça Federal, que vamos utilizar, apresentar para os colegas aqui, que é atualizada mês a mês pela Justiça Federal, e também as planilhas pagas disponíveis no mercado. Fizemos algumas parcerias para trazer a exibição ao colega dessas planilhas e com cupom de desconto, se o colega preferir alguma delas. Perfeito? Pois bem, estará muito bem acompanhado nesse curso, ok? Das matérias mais importantes que o colega precisa conhecer e se aprofundar para fazer uma devida análise da melhor situação previdenciária e o tão almejado planejamento previdenciário. Perfeito? Pois bem, agora encerramos a parte de apresentação. Eu quero começar já a ambientação com os colegas. A ambientação, eu quero pegar nas suas mãos nesse instante e vamos agora juntos trabalhar conceitos básicos, ok? Então agora, deste marco em diante, até o nono bloco, nós vamos fazer aqui uma ambientação. Vamos trazer noções para o colega, principalmente para quem é mais iniciante, quem é mais novato no direito previdenciário, possa se ambientar, se sentir em casa para ir cada vez mais num crescente, ampliando seus conhecimentos e aprofundando com tranquilidade e possa absorver, assimilar o maior conteúdo possível. Ok? Perfeito? Pois é, vamos lá então. Vamos a algumas noções introdutórias. A primeira noção que eu tenho que trazer aos colegas é situar topograficamente onde que está a previdência, professor. E que previdência é essa que nós vamos trabalhar? Pois bem, quero trabalhar com os colegas, por primeiro momento, dizer onde está a previdência. A previdência que nós vamos falar, as aposentadorias e pensões, estão no contexto constitucional capituladas dentro da Seguridade Social. Seguridade Social. Então, temos lá o título 7, onde nós vamos encontrar a ordem social, e dentro da ordem social encontramos Seguridade Social. A Seguridade Social tem um conceito na Constituição. Um conceito que nos fala que Seguridade Social é um conjunto integrado de ações de iniciativa tanto dos poderes públicos quanto da sociedade.
São ações, meus amigos, isso que é importante que a gente saiba agora para a prática, que envolvem 3 ramos. Então, quando nós falamos de Seguridade Social, estamos falando a um só tempo de previdência, de assistência social e de saúde. Previdência, assistência e saúde. Então, nós temos um conceito na Constituição Federal, lá no artigo 194 da Constituição, que vai dizer que Seguridade Social compreende ações de previdência, de saúde e de assistência. Por isso que eu começo aqui com os colegas apresentando a Seguridade Social, para que o colega já tenha sonoridade e saiba, olha, previdência está dentro de um contexto de Seguridade Social. Seguridade Social que, por sua vez, colima trazer uma segurança social. Uma segurança social com ações de previdência, de assistência social e de saúde. 3 ramos, portanto, vão formar a Seguridade Social: saúde, previdência e assistência. E são ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade. Então nós vamos ter essas ações direcionadas a atender o ramo da saúde, da previdência e da assistência. Então esse é o tripé que forma a Seguridade Social: previdência, assistência e saúde. Quando nós falamos de previdência, assistência e saúde, nos interessa a previdência. Mas como distinguir, como diferenciar a previdência dos outros 2 ramos? É o traço característico que envolve a previdência, é o caráter contributivo. Caráter contributivo é a principal diferença entre previdência e os demais ramos que formam a Seguridade Social. Caráter contributivo significa dizer, para ter direito a uma aposentadoria, deverá comprovar junto ao INSS uma vida contributiva, o pagamento mensal de contribuição previdenciária. Essa exigência existe apenas no ramo da previdência, não existe na assistência social e nem no ramo da saúde. Por isso, é correto afirmar que a Seguridade Social tem 2 espécies de política: as chamadas políticas não contributivas, que são as políticas de saúde e de assistência social, e as políticas contributivas, que muito nos interessam, que são as políticas de previdência, as políticas relacionadas a um seguro social. E aí, quando nós falamos de previdência, as políticas contributivas de previdência, é importante indagar aos colegas: qual é essa previdência? Que previdência é essa que estamos falando? Quando falamos de previdência, esse termo previdência é um tanto quanto equívoco, porque nós podemos imaginar a um só tempo previdência como sendo previdência aquela do artigo 40 da Constituição Federal, destinada aos servidores públicos da esfera federal, estadual e municipal, que é o regime próprio dos servidores públicos. Quando nós falamos previdência, podemos pensar naquela previdência complementar, previdência privada, aquela previdência comercializada pelos bancos, bem previsto no artigo 202 da Constituição Federal. Mas a previdência que vamos trabalhar nesse curso, vamos nos aprofundar, é a previdência do regime geral de previdência social. Regime geral é aquela previdência administrada pelo INSS. É aquela previdência destinada aos trabalhadores da iniciativa privada, que é prevista no artigo 201 da Constituição. O artigo 201 da Constituição, ao trabalhar a previdência regime geral, RGPS, Regime Geral de Previdência Social, destinado aos trabalhadores da iniciativa privada, essa previdência, nos fala o artigo 201 da Constituição, que tem caráter contributivo. Assim como também tem caráter contributivo a dos servidores públicos, do artigo 40, regime próprio, e o artigo 202, a previdência complementar. Para ser previdência, tem que ter caráter contributivo. E o artigo 201 nos esclarece que também existe a filiação obrigatória, uma filiação compulsória. O que isso quer dizer? Todo e qualquer trabalhador na iniciativa privada, quer queira, quer não, é obrigado a contribuir com a Previdência Regime Geral. É obrigado, é uma compulsoriedade, é um tributo que ele deve pagar, que é a contribuição previdenciária. Independe do seu querer. Não existe opção por fazer parte da Previdência. Toda e qualquer pessoa que exerça atividade remunerada está atrelado, quer queira, quer não, à Previdência Regime Geral. Deve contribuir obrigatoriamente e, por essa razão, fica protegido junto à Previdência, junto ao Regime Geral e INSS. Ok? Quando nós falamos, portanto, pessoas protegidas, quem são as pessoas protegidas no regime geral? Quem são as pessoas protegidas na Previdência? O colega sabe? Eu sei, professor. As pessoas protegidas são aquelas que contribuem com a Previdência. Não é verdadeiro. Não é uma afirmativa verdadeira. Como não, professor? Acabamos de ver isso. Não. Vejam só.
Contribuição, quem é que paga a contribuição previdenciária? São duas pessoas. Quando nós falamos contribuição previdenciária, nós temos um fato gerador, que é a prestação de serviço mediante remuneração. Prestação de serviço mediante remuneração, nós temos duas figuras, duas pessoas. De um lado, o prestador de serviços e do outro, o tomador de serviços. Nós temos do lado o empregado e do outro lado a empresa. Quem é que contribui com a Previdência? Os dois. Tanto o tomador de serviços quanto o prestador de serviços. O tomador de serviços contribui sobre o valor da remuneração. E o prestador de serviços contribui também para a Previdência sobre o valor da sua remuneração. Então existem duas contribuições. A do tomador de serviços é chamada de cota patronal. Uma empresa, portanto, paga a contribuição previdenciária sobre o valor da remuneração que ele paga ao seu empregado. Essa contribuição que a empresa paga não vai dar direito para a empresa se aposentar, obviamente. É uma contribuição feita em prol do seu prestador de serviços. Então nós temos aqui, da mesma forma, o empregador doméstico. O empregador doméstico ele contribui para a Previdência na qualidade de tomador de serviços. E a contribuição que ele paga não lhe garante ao tomador de serviços, ao empregador doméstico, uma aposentadoria, em hipótese alguma. Garante aposentadoria, garante benefícios ao prestador de serviços. Então nós temos aqui a figura do trabalhador, o prestador de serviços que contribui. Mas também temos o tomador de serviços que também contribui e não tem direito à proteção previdenciária. Então nós vamos ter aqui que observar. Pessoa protegida na Previdência é a pessoa que contribua na qualidade de segurado. Segurado é a pessoa física que exerce atividade remunerada. Segurado é a pessoa física que contribui para a Previdência, para ter direito à proteção previdenciária. Então, segurado, ele que é uma pessoa protegida na Previdência, ok? Quando nós falamos segurado, o colega vai saber que existe o segurado chamado de obrigatório, previsto no artigo 11 da Lei 8.213. A Lei 8.213 é que trata de benefícios previdenciários. E no artigo 11, ela nos traz 5 categorias de segurados obrigatórios. Segurados obrigatórios, 5 categorias. Quais são elas? Empregado, trabalhador avulso, empregado doméstico, contribuinte individual e o segurado especial. De novo, empregado, trabalhador avulso, empregado doméstico, contribuinte individual e o segurado especial. 5 categorias de segurados obrigatórios. Como regra, pessoa física que exerce atividade remunerada. Agora, o artigo 13 da Lei 8.213 permite também que uma pessoa que não exerce atividade remunerada pode até prestar serviços, mas serviços gratuitos, serviços graciosos, serviços voluntários. Portanto, não exerce atividade remunerada. Portanto, uma pessoa que não é segurado obrigatório da Previdência possa, se quiser, por vontade, ser segurado facultativo. Ser segurado facultativo mediante a sua inscrição e pagamento mensal de contribuição previdenciária. Como que o segurado facultativo se inscreve na Previdência? Basta ligar no 135, telefone da Previdência, ou acessar a internet, o site da internet do inss.gov.br. Lá faça a sua inscrição, gere o boleto de pagamento e comece a pagar a GPS, a Guia de Previdência Social, mensalmente. Essa pessoa se torna segurada da Previdência. Geralmente, a figura do segurado facultativo é o caso de donas de casa, de estudantes, pessoas que não exercem, portanto, atividade mediante remuneração, que podem, por opção, se filiar, tornar-se seguradas da Previdência, ok? Só que a Previdência protege não apenas a pessoa física que contribua para a Previdência na qualidade de segurado, como também uma pessoa física que não contribui para a Previdência. Quem é essa pessoa que não contribui para a Previdência e também é protegida na Previdência? É a figura do dependente. Dependente, quem é o dependente? É aquele previsto no artigo 16 da Lei 8.213. O dependente é uma pessoa relacionada à figura do segurado. É uma pessoa que tem união estável ou cônjuge do segurado ou filiação, grau de parentesco ou afinidade com o segurado. Então nós vamos ter aqui uma relação com o segurado. Essa relação com o segurado vai garantir ao dependente, essa pessoa física que não contribui para a Previdência, direito à proteção previdenciária. Quais benefícios? Pensão por morte, se o segurado vier a óbito. Ou auxílio reclusão, se o segurado vier a ser preso.
São as duas espécies de benefício que o dependente tem direito. Quem é que é dependente? Como regra, cônjuge, companheiro e filhos. Cônjuge, companheiro e filhos que são capitulados no artigo 16 como dependentes da primeira classe. Dependentes da primeira classe. Então, faleceu o segurado, quem tem direito à pensão por morte são os dependentes da primeira classe. E tem também, a lei no artigo 16, a relação de dependência de segunda e terceira classe. Quem são os dependentes de segunda classe? São os pais. E terceira classe? São os irmãos. Por que a lei traz classe 2 e classe 3 se quem recebe a pensão por morte é a classe 1? A classe 2 ou a classe 3 só será chamada se na data do óbito não houver ninguém da classe 1. Então a classe 2 só será chamada se não houver ninguém na data do óbito da classe 1. A classe 3 só será chamada a receber pensão por morte se na data do óbito do segurado não houver ninguém nem da classe 1 e nem da classe 2. Ou seja, se na data do óbito o segurado não era casado, não tinha união estável e não tinha filhos. Nessa hipótese será chamada a classe 2, que são os pais. Se não houver os pais, será chamada a classe 3, que são os irmãos. Mas a classe 2 e a classe 3 precisam provar, além da inexistência de dependentes das classes anteriores, também precisam comprovar dependência econômica. Comprovar que, de alguma forma, dependiam economicamente do segurado que faleceu. O segurado que faleceu que pagava a conta do supermercado, ajudava a pagar aluguel, ou colocava os pais ou os irmãos como dependente no posto de renda, ou como dependente no plano de saúde. Então tem que fazer alguma prova de dependência econômica, que não precisa ser exclusiva, mas alguma prova de dependência econômica necessário se faz, para que sejam protegidos, ok? Então conhecemos a figura rapidamente do segurado e dos dependentes. Segurados obrigatórios e facultativos, e tanto segurados obrigatórios quanto facultativos deixam a proteção também, se vierem a partir, a falecer, em prol de seus respectivos dependentes. Ok? Perfeito? Pois bem, temos que trabalhar agora uma importante questão para a prática previdenciária, que é saber INSS. Quem é o INSS? INSS é uma autarquia federal. É uma autarquia federal responsável pela previdência. O que significa INSS? O que significa essa sigla INSS? É uma questão importante. Sabe por quê? Porque quando pegamos um processo e verificamos que o advogado escreveu por extenso incorretamente o nome do INSS, já se percebe que ele não é atrelado ao direito previdenciário, ele não conhece muito bem, ele está navegando em águas que ele não conhece bem. Portanto, a gente já, desde logo já constata que não é alguém atuante no direito previdenciário, é um novato na área. E o colega vai saber a partir desse instante qual é o correto nome do INSS. INSS significa Instituto Nacional. Instituto Nacional do quê? Letra A, do Seguro Social. Letra B, Instituto Nacional da Seguridade Social. O que significa INSS? A ou B? Qual a alternativa correta? Como o colega vai escrever na sua petição? Vem propor ação contra INSS, Instituto Nacional do Seguro Social? Instituto Nacional da Seguridade Social? Se o colega respondeu letra B, Instituto Nacional da Seguridade Social, o colega errou. Não é Seguridade Social. Como não, professor? Estamos falando de Seguridade Social. Exatamente. O que é Seguridade Social que nós vimos? O conceito constitucional do artigo 194 da Constituição. Seguridade é gênero que contempla 3 ramos: de previdência, de assistência social e de saúde. Quando nós falamos de Seguridade Social, falamos de um só tempo desses 3 ramos. E o INSS não cuida dos 3 ramos. O INSS cuida de previdência. Quando alguém, por exemplo, é atropelado, a ambulância, ao socorrer essa pessoa, não leva essa pessoa para uma agência do INSS. Leva para um hospital público, para o Sistema Único de Saúde, para o SUS, que integra o ramo da saúde. Portanto, o INSS não cuida da saúde. O INSS cuida da previdência. O INSS só seria Instituto Nacional da Seguridade Social se ele abarcasse os 3 ramos que formam a Seguridade Social, o que não é o caso. O INSS cuida só de previdência. Previdência que é um seguro, não um seguro privado, é um seguro público, um seguro social. Então, é o Instituto Nacional do Seguro Social, ok? INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. O que o INSS cuida? O que essa autarquia federal cuida? Desde o ano de 2007, o INSS cuida apenas de benefícios e serviços previdenciários. Então, o INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, cuida de benefícios
e serviços previdenciários, ok? Benefícios de aposentadoria, de auxílios, de salário maternidade, salário família e também de serviços. Serviços como, por exemplo, serviços de reabilitação profissional. Tentar qualificar aquele trabalhador que está impossibilitado de trabalhar para uma outra arte, um outro ofício. Também há serviços junto ao INSS. Agora, a Previdência também tem a atribuição de contribuição previdenciária, que está nas mãos da Receita Federal do Brasil. Então, quando nós falamos de contribuições previdenciárias, uma empresa que esteja devendo para a Previdência, não é na agência do INSS que se resolve. Essa empresa tem que ir num CAC, um Centro de Atendimento ao Contribuinte, da Receita Federal do Brasil, ok? Desde a Lei 11.457, saiu das mãos do INSS, a atribuição afeta a arrecadar e fiscalizar contribuições previdenciárias, ok? Mas o colega precisa saber que, com relação ao segurado, continua nas mãos do INSS o atendimento do segurado, ainda que seja com relação a questões que envolvam contribuição previdenciária. Por exemplo, o segurado da Previdência, ele quer uma certidão de tempo de contribuição. Quando o segurado quer uma certidão de tempo de contribuição, ele não está preocupado, bem a verdade, se a vida contributiva dele, né? Se está devendo alguma coisa. Não é essa a preocupação. Ele quer saber o quanto falta para ele se aposentar. Então é junto ao INSS que vai emitir essa certidão dizendo, olha, você tem tanto tempo de vida contributiva, para que ele possa analisar, e o segurado vai perguntar na sequência, já dá para me aposentar? Quanto tempo falta para me aposentar? Essas respostas são junto ao INSS. Portanto, é o INSS que fornece a certidão de tempo de contribuição ao segurado, ao trabalhador. Da mesma forma, é o INSS que, na hora que está apreciando um requerimento de aposentadoria e constata que o segurado não tem o tempo necessário porque ele pulou no carnê de contribuição previdenciária mensalmente, deixou de contribuir 2 meses no ano anterior. Esses 2 meses fazem falta. Ele não tem direito agora porque faltam esses 2 meses. O segurado pode regularizar esses 2 meses. Seria muita crueldade se o INSS encerrasse o atendimento e o segurado tivesse que agendar para ir na Receita Federal do Brasil para tentar regularizar aqueles 2 meses de contribuição previdenciária para depois voltar ao INSS. Não é assim. Na própria agência do INSS já se verificam os atrasados, já se emite um boleto já com juros e multas, já se entrega ao segurado, para o segurado pagar, se entender assim deve proceder, pagar e já regularizar e já deferir o benefício, ok? Ali mesmo na agência do INSS. Então, não só emitir certidão, item 3, também calcular o montante das contribuições e emitir o correspondente documento de arrecadação, com vistas a atendimento conclusivo para a concessão ou revisão do benefício. Ou seja, o INSS cuida de benefícios e serviços e aspectos que estejam muito próximos a benefícios e serviços relacionados à contribuição previdenciária, no atendimento de segurados da Previdência, também é junto às agências do INSS. As empresas, que é junto à Receita Federal do Brasil, certo? E também compete ao INSS gerir o fundo do regime geral. Então a Receita Federal do Brasil arrecada e fiscaliza, agora o dinheiro depois de arrecadado é o INSS que deve gerir os recursos desse fundo do regime geral, certo? E caminhando agora para o nosso encerramento dessa primeira parcela de ambientação, o colega vai saber que o INSS, que já esteve uma época no ministério chamado Ministério da Previdência Social, que deixou de existir no ano 2015. Depois de 2015, no governo Dilma, foi criado um ministério fruto da fusão de 2, o da Previdência com o do Trabalho, Ministério do Trabalho e Previdência Social. Depois do governo Michel Temer, acabou esse ministério, essa fusão, o Ministério do Trabalho e Previdência Social acabou. E foi o INSS incluído no ministério chamado Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, que foi criado, fruto de uma fusão, no governo Michel Temer. E, finalmente, no governo Bolsonaro, tivemos a criação do Ministério da Economia. E nesse Ministério da Economia é onde está o INSS, ok? Então nós tivemos, então, de 2015 até hoje, alguns ministérios em que o INSS dançou. Ele teve o Ministério da Previdência, depois o Ministério do Trabalho e Previdência Social, depois o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário e agora o Ministério da Economia, perfeito? Por isso o colega vai enxergar legislação, decretos e normas fazendo referência a diversos ministérios como responsável pelo INSS por essa alteração do governo Dilma, governo Temer e governo Bolsonaro que mudaram nomenclaturas
e pastas ministeriais, perfeito? Pois bem, meus amigos, então eu quero agradecer a atenção mais uma vez. Seja muito bem-vindo ao nosso curso de Cálculos e Teses Revisionais, onde nós vamos trabalhar com profundidade. O colega vai ser um expert em cálculos e teses revisionais. Meu muito obrigado, bons estudos, forte abraço, sucesso!